Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para mais um Evangelho no Lar. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Como habitualmente, não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos em número suficiente para todos os participantes. Vamos preparar o nosso ambiente, no nosso lar, para nos ligarmos agora à espiritualidade maior, para nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus e assim podermos estar em harmonia e em sintonia com esses benfeitores espirituais. Para o fazer, vamos, como habitualmente, escutar uma canção. Página 4. Vamos procurar no amar o próximo, te encontrar, te louvar e te amar. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Vai dar-nos tua luz para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. Mestre amado Jesus, queridos amigos da espiritualidade maior, nós os agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos hoje no nosso lar, em Teu nome, Senhor. Te agradecer pelo dom supremo da vida, por todas as oportunidades, Senhor, que Tu nos destes, de aqui nos reencontrarmos, de reencontrarmos com os nossos familiares e para continuarmos a nossa jornada de aprendizado aqui na Terra. Nós os pedimos, Senhor, que nos auxilie com a vigilância, com a intuição, com o esclarecimento e a busca do Teu aprendizado, do aprendizado do Teu Evangelho e dos Teus ensinamentos. Que possamos hoje, Senhor, aprender mais sobre tudo aquilo que Tu nos deixaste e nos ensina a cada dia. E que esse ensinamento possa ser praticado por cada um de nós, no dia a dia, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa rotina, contribuindo nós também para um mundo melhor. Abençoa o nosso planeta Terra e abençoa os trabalhos e o estudo do dia de hoje. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 21º, itens 6 e 7. Não creiais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenómenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como há algumas pessoas apraz dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes um golpe mortal final. Não peçais ao espiritismo milagres e prodígios, porque ele declara formalmente que os não produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia vêm revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual e que, como as antecedentes da ciência, são leis da natureza.
dando a explicação de certa ordem de fenómenos incompreendidos até ao presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar estes fenómenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguirá abusar por muito tempo da credulidade e seria rapidamente desmascarado. Aliás, como já tem sido dito, tais fenómenos, por si sós, nada provam. A missão provam-se pelos efeitos morais, que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenómenos, ele levanta o véu sobre muitos mistérios. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontra não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, darem crédito a ideias mais bizarras e absurdas. Antes, se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, sua mãe, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em o todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo faculta-nos os meios de os pôr à prova, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e nunca materiais. É ao discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma má árvore não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. A mensagem de hoje vem no livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, e tem como título Prudência. A vida é um ciclo contínuo de atos e efeitos, de ações e reações, fruto do constante movimento de ideias, pensamentos, sentimentos, que emanam daqueles que fomos dotados de raciocínio ou do exercício dos instintos, ainda ativos em todos nós. Não estás na Terra para continuar a alimentar as soluções instintivas, mas para suplantar progressivamente essas tendências e subjugá-las à razão esclarecida. Analisa sempre os atos da vida para evitar os efeitos perniciosos que sempre recairão sobre ti. Medita nas consequências que advirão das ações pouco meditadas, reativas, que no constante vai e vem da vida voltam sempre para a casa de onde saíram. Cautela e preocupação devem merecer-te melhor atenção, para que as decisões que tenhas que tomar na tua vida sejam pensadas com serenidade de espírito e ponderação. Sê prudente. Como o texto nos ensina, a comunicação dos espíritos é um fenómeno que acontece desde tempos imemoriais. Ao tempo de Jesus, era um facto consumado, era uma realidade, como esta passagem do evangelista João nos adverte. Os espíritos, viemos nós, entretanto, sabendo, a partir dos tempos, com a publicação dos primeiros livros da codificação espírita,
que os espíritos são as almas dos homens, das mulheres. Quando passam para a vida espiritual, continuam a ser os seres inteligentes, pensantes, que têm as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, as mesmas práticas e hábitos que tinham quando estavam no corpo, na Terra. Se assim é, não é, portanto, de nos admirarmos a diversificação de géneros, de caráteres, desses espíritos que no mundo espiritual nos podem influenciar. E tanto nos podem influenciar para as coisas boas, como nos podem influenciar naturalmente para as coisas más. Tudo depende daquilo que é a intenção de cada espírito. Assim como nós, no corpo, aqui na Terra, que somos espíritos, também nos influenciamos através daquilo que são as nossas predisposições, das nossas forças, da nossa, digamos, superioridade às vezes sobre aqueles que estão mais perto de nós, esses que se deixam muitas das vezes ouvir aquilo que mais acima deles lhes é transmitido, deixam-se influenciar por essas questões, por essas orientações que muitos de nós que têm corpo fazem. Ora bem, parecendo o corpo, voltando o corpo para a Terra, a alma regressa à sua pátria, regressa ao mundo espiritual onde todos fomos criados e leva os mesmos princípios, a mesma educação que tinha na Terra. Se a educação é boa, nós vamos para o mundo espiritual e teremos naturalmente uma continuidade dentro do bem dos princípios que tínhamos desenvolvido e aprendido. Mas se somos almas más, se somos pessoas más na Terra, vamos com esses mesmos sentimentos, com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes. Daí que as influências sejam tão grandes e tão permanentes desde que o homem é homem. Então é bom que a gente se aperceba de que todos temos condições para podermos ser influenciados ou para o bem ou para o mal. Queremos, quer não, eu não acredito ou não acreditem nestas coisas, digamos, dos fenómenos espirituais, nós vivemos com os espíritos e os espíritos vivem connosco. Só que nós, agora no corpo, não temos as condições, os conhecimentos, as faculdades para os poder ver, embora haja pessoas que na Terra, no corpo, como nós o temos, têm capacidades de os ver, de os ouvir, de lhes transmitir, de sentir as suas sensibilidades, sentir as suas presenças. E é bom que a gente comece a perceber que, de facto, podemos ser muitas vezes influenciados por essas presenças. Como somos influenciados pelas pessoas que têm corpo, somos influenciados pelos espíritos que, sem corpo, têm a função, muitas das vezes, de nos levar para aquilo que nós não queremos, que não queremos muitas das vezes evidenciar, mas que somos, por uma força que não somos capazes de dominar, de ser encaminhados para aquilo que não gostaríamos de repetir ou que não gostamos de repetir. Isto para dizer que os ensinamentos de Jesus são presentes. Os ensinamentos dos imortais, daqueles espíritos nobres que vieram complementar, confirmar as mensagens de Jesus, estão aí. Ouçamo-las. E, sobretudo, tentemos interpretá-las, entendê-las hoje. Hoje não há condições para dizermos não sei, não tenho onde saber, onde aprender estas questões do relacionamento entre os homens e os espíritos. Não, hoje temos. Temos porque está cá o Espiritismo. E o Espiritismo tem essa grande missão, de nos esclarecer sobre o código divino que Jesus trouxe e sobre esta relação permanente que existe, este intercâmbio entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Porquê é que temos necessidade de saber isso? Porque somos espíritos, agora temporariamente no corpo, e quando o corpo desaparecer, vamos voltar à pátria. Então hoje que estamos no corpo, com possibilidade de saber como é isso do mundo espiritual, como é isso da passagem para o mundo espiritual, o que é que vamos encontrar, o que é que não vamos encontrar, toda essa imensidade de conhecimentos, podemos aprendê-los, podemos ter outra informação e outra capacidade de os entender se nos predispusermos. É esse o convite de Jesus, é esse o convite da mensagem para nos dizer, para nos alertar mais uma vez de que os espíritos estão connosco, sendo eles bons ou sendo eles maus. Nos tempos que correm, cada vez mais nós vamos ouvindo aqui no plano físico, na Terra, entre os encarnados, que
existem muitas formas de burlar as pessoas. Quase todas as semanas vamos recebendo mensagens de esquemas que muitos usam para enganar, para tirar dividendos, com base, muitas das vezes, da ignorância das pessoas, da falta de conhecimento que têm e muitas das vezes também da astúcia com que muitas das vezes criam esquemas para poderem obter dados, informações, dinheiro, etc. Mas para além dessas pessoas que fazem essas burlas, também certamente conhecemos pessoas que têm por hábito mentir. Certamente conhecemos pessoas que pensam uma coisa e dizem outra e que, portanto, como ouvimos na leitura, são hipócritas. Todas estas pessoas que agora estão encarnadas, um dia vão ter que deixar o corpo, como outras no passado, com os mesmos hábitos, com as mesmas práticas, também já partiram. E não é porque deixaram o corpo, porque morreram, que vão ficar diferentes. Então, os espíritos desencarnados, que são as almas das pessoas que tiveram um corpo físico, que viveram ligadas à matéria, se tinham o hábito de mentir, se tinham o hábito de enganar, se eram hipócritas, se eram levianos, vão continuar a sê-lo no mundo espiritual. Não vão mudar o seu caráter, não vão mudar o seu comportamento. Então, o espírito de João Evangelista veio alertar-nos para esta necessidade de nós sabermos se os espíritos são de Deus. Porque é um facto que é possível comunicarmos com aqueles que já partiram. É possível estabelecer uma comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas não chega só a gente saber que é possível essa comunicação e, a partir daí, aceitar tudo aquilo que nos possa ser transmitido durante uma comunicação mediúnica, durante uma manifestação de um espírito que nos vem dizer determinadas coisas. E é essa necessidade que é aqui chamada em atenção neste item do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós estarmos atentos, para nós estarmos alertas, para nós estarmos precavidos, prevenidos, porque nós podemos ser enganados, conforme diz aí. Há muitos falsos profetas, há muitos espíritos que vêm dizer coisas que não são verdade, Então, nós temos que perceber que a ciência espírita precisa de ser conhecida, precisa de ser estudada, como qualquer outra ciência. Nós não vamos para um laboratório mexer em produtos químicos, porque não sabemos se as misturas que podemos fazer com esses produtos ou se o contacto que podemos ter com esses produtos é ou não perigoso para a nossa saúde. Então, da mesma forma, nós também temos que perceber que os processos mediúnicos, que o processo de comunicação dos espíritos também tem certos perigos, também tem certas características que têm que ser analisadas, que têm que ser observadas. E os benfeitores espirituais vieram transmitir a Kardec como nós devemos fazer para saber se os espíritos são de Deus ou não, para saber se nós podemos confiar naquilo que nos dizem, para saber se eles estão a transmitir a verdade. Sendo que a verdade aqui, por isso, João Evangelista colocou a afirmação em saber se os espíritos eram de Deus, tem a ver com os ensinamentos morais, tem a ver com as revelações divinas. Porque se nós estivermos interessados em estabelecer uma comunicação mediúnica ou em participar
de uma comunicação mediúnica em que o seu fim não é sério, é apenas de curiosidade, de frivolidade, de questões ligadas com a nossa existência meramente material, os espíritos elevados, os espíritos conhecedores, que nos protegem, que nos ajudam, etc., não estarão naturalmente presentes nesse tipo de comunicações, nesse tipo de manifestações. Porque a sua responsabilidade e o seu tempo é empregue em coisas muito sérias, em trabalhos sérios. E, portanto, quando nós estamos numa reunião mediúnica, onde estamos presente a comunicações dos espíritos que já desencarnaram, que já partiram, se essa reunião é séria, se o seu propósito é sério, nós temos que, na mesma, estar atento àquilo que os espíritos nos transmitem, para saber se é ou não consentâneo com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos que nós fomos aprendendo pelas revelações, primeiro de Moisés, depois de Jesus e agora do Espiritismo. Porque os espíritos, muitos deles manifestam-se e são ignorantes, não sabendo tudo. Podem nos enganar. Podem, sem, obviamente, essa intenção, mas podem transmitir-nos coisas que não são verdadeiras. E depois há os outros que, por prazer, que por vontade, que pelo caráter que têm, gostam de enganar. E mesmo nas reuniões sérias, a espiritualidade permite que esses espíritos possam manifestar. Porque de outra forma nós não conseguiríamos aprender a distinguir aqueles que vêm enganar e que vêm dizer algo que não é correto, distingui-los daqueles que dizem a verdade e que vêm transmitir conceitos que estão de acordo com os ensinamentos de Jesus e que o Espiritismo veio relembrar e esclarecer. Então é preciso ter muita cautela com aquilo que nós escutamos na reunião mediúnica, nas comunicações dos espíritos. É preciso analisar, como dizia no final deste texto, o comentário que os espíritos trouxeram. É preciso saber se o fruto é bom. Porque se o fruto é bom, certamente provém de uma boa árvore. Ou seja, se o conteúdo daquilo que nos estão a transmitir é bom, se corresponde aos ensinamentos de Deus, então nós devemos aceitar e confiar. Mas se o conteúdo é duvidoso, se o conteúdo, passando pelo crivo da razão, da lógica, nos parece algo bizarro, algo absurdo, então nós devemos rejeitar essa mensagem como sendo de Deus, como sendo um espírito de Deus. E, portanto, será naturalmente um espírito que ainda não sabe tudo, que ainda não conhece tudo, ou que, pura e simplesmente, está ali para enganar e para nos ludibriar. Então, tenhamos bem em atenção estes ensinamentos que Jesus deixou, neste caso, por intermédio do apóstolo João, para que nós não confiemos cegamente em tudo aquilo que nos dizem. O povo tem razão quando diz que em terra de cegos quem tem olho é rei. E se nós não adquirirmos o conhecimento necessário para obter esse discernimento, mais vulneráveis estaremos a sermos enganados. Vos agradecemos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de escutarmos os teus ensinamentos, que devem sempre estar presentes na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Ajuda-nos a todos nós, Senhor Jesus, a orarmos e a vigiarmos e a aprendermos o teu Evangelho, entendendo, colocando em prática, para sabermos analisar
como ouvimos, se os espíritos são de Deus, porque os falsos profetas, os falsos cristos, andam por aí, Senhor, nos dois planos da vida. E agora, nesta transição planetária, mais ainda, ajuda-nos, Senhor, a interiorizarmos as leis de amor do Teu Evangelho que nos ensinastes. Ajuda-nos a adquirir a fé, essa fé inabalável, essa fé, Senhor, que move as montanhas, dá-nos a coragem, a força, a vontade de mudarmos sincera. Dá-nos, Senhor, a paciência, a resignação, a resiliência para vencermos as dores, os problemas, porque cada um tem que passar, porque tudo passa, e as dores, as dificuldades que passam por todos nós que estamos na Terra, também passarão, e passarão de vez, se nós tivermos essa paciência, essa resignação, essa confiança em Ti, Senhor, para que possamos resgatar e livrar-nos dos erros do passado. Ajuda-nos a construir, enquanto ainda estamos a caminho deste lado da vida, o nosso futuro para que ele seja melhor do que foi nesta vida, Senhor. Ajuda a todos. E agora também te queremos pedir, há tanta dor, tanto sofrimento, por um mundo afora, Senhor, dos planos da vida. Pedimos misericórdia para todos aqueles que dos dois lados da vida, Senhor, não creem, por todos aqueles que perseguem. Jesus amigo, que sois o nosso mestre, misericórdia para todos aqueles, porque todos são nossos irmãos, que criam as dificuldades, as dores, o sofrimento para os seus irmãos de caminhada, porque estamos todos no mesmo barco. Te pedimos ajuda e te entregamos as nossas vibrações de amor, a nossa prece, para que os teus mensageiros possam recolher e possam levar um pouco mais de alívio a todos os que sofrem, que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nos seus próprios lares, nos lares em instituição, Senhor. Os velhinhos, os que não têm lar, estão nas ruas, nos becos, por aí passando tantas dificuldades, tantas dores, Senhor. A fome, o frio, enfim, tanto sofrimento. Por todas as crianças, Senhor, por os adolescentes, que é uma fase tão difícil, e jovens. Protege-os, Senhor, para que não caiam nas tentações que a terra oferece, que são só facilidades, e depois conduzem ao sofrimento e à dor, ao desequilíbrio. Ajuda a todos eles, onde quer que se encontrem, por todos os órfãos, Senhor, mas por todas as mães e pais também, que perderam os seus filhos, por todos que estão nas prisões, os que estão na fase terminal, onde quer que estejam, Senhor, os que estão passando pelas guerras que sabemos, mas tantas outras que desconhecemos por esse mundo. Ajuda a todos, Senhor, Tu sabes, porque és o nosso bom pastor, onde se encontram os irmãos, as irmãs que mais sofrimento têm. Leva de nós o nosso amor sincero, a nossa prece sincera, Senhor, e que possam ter uma noite ou um dia com mais alívio, com mais esperança, que te encontrem também, Senhor, e te coloquem nos seus corações. Ajuda a todos e envolve-os no teu amor, na tua paz, Senhor. Envolve também os nossos lares, os nossos familiares, mas todos os lares, principalmente aqueles lares onde há tanta desunião, tanta falta de amor, Senhor, onde há violência, a todos eles. E que possam, Senhor, também mudar, envolve-os a todos no teu amor infinito, como só Tu sabes fazer, e na paz que só Tu a sabes dar, porque o mundo é incapaz de nos dar essa paz, Senhor. Que assim seja, hoje e sempre. Página 5. Senhor
eu sei que és meu amigo, ajudas quem estás comigo, serão os meus irmãos amados. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas quem estás comigo, serão os meus irmãos amados. Estamos a chegar ao final do Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora para bebermos a água que colocamos no início da nossa reunião e que a espiritualidade magnetizou para todos aqueles que se encontram reunidos nesta hora nos seus lares. Lembramos que amanhã teremos novamente convosco numa palestra da nossa associação pelas 20h30 e na sexta-feira, no mesmo horário, estaremos outra vez com mais uma palestra. Lembramos que à quinta-feira temos o programa Acontece na Casa Espírita e os textos que nós selecionamos para analisar no nosso Evangelho no Lar, lembramos que são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que assim, quem desejar ter acesso a eles previamente, deverá assinar o jornal, recebê-lo comodamente em suas casas e para isso deve enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando toda a informação. Ou então aceder ao site do jornal no endereço www.jornalespirita.com e também através do site poder fazer a assinatura do jornal. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.